Olá, bem-vindos a mais um episódio do Pensando com Spa. Isso mesmo, hoje vamos falar de um tema muito especial e fundamental, claro, para o bem-estar da sociedade, que é saúde política. Você nunca ouviu falar em saúde política? Vai começar a ouvir agora. Então prepare-se que lá vai o primeiro episódio Pensando com você do Spa Digital Cast. Então roda a vinheta. Sabemos que a política ela tem um impacto direto na qualidade de vida das pessoas. Nós, né? Você, eu, todos nós. Então, campanhas eleitorais bem feitas, elas são essenciais para garantir uma política mais saudável e, claro, mais ética. Vamos aqui refletir sobre como podemos melhorar a maneira de fazer campanhas e criar um ambiente político mais saudável para todos, principalmente para quem é cristão. Isso mesmo, você que é cristão está acostumado, ou melhor dizendo, mal acostumado em vender seu voto. Eu pego R$200 de fulano, de cicrano, não voto para ninguém. Eu pego o dinheiro e não voto para nenhum deles. Está se corrompendo diante de Deus e diante dos homens. Cuidado com o que você faz na campanha política, seja você candidato ou seja você eleitor. Ainda mais os cristãos. Será que se Jesus fosse eleitor, ele venderia o seu voto? Pense bem. Aí você vai falar, Jesus não se meteria em política. Pessoal, Jesus era um cidadão comum, inclusive seguia a lei de Moisés. Ele seguia, só que ele veio renovando a própria lei de Moisés. Quantas vezes os fariseus perguntaram a ele sobre a lei e ele seguia a lei? Só que tem um detalhe, ele renovou, porque a lei de Moisés não era suficiente para salvar as pessoas, né, dos seus pecados. Então Jesus Cristo veio renovando com a nova lei. Qual a nova lei? A graça, que sim, é através da graça de Deus que temos a salvação. Jesus inclusive falou o que? A um de seus apóstolos: vendei e dai os impostos ao rei, né, a César, lá, né, os tributos. Então Jesus era a favor de pagar os tributos. Então Jesus também, hoje no tempo de hoje, ele iria votar sim para cumprir, né, a lei como cidadão. Claro que Jesus não ia cumprir todas as leis, porque tem leis que contraria os princípios cristãos. Aí é outro caminho. Quando falamos de saúde política, estamos falando sobre a qualidade, né, das decisões, a ética no debate público e a transparência nos processos. A saúde pública ela é essencial para garantir para a sociedade, para mim e para vocês, para que nós possamos se desenvolver de forma mais justa, com uma representatividade mais qualitativa, com qualidade, com mais respeito a todas as necessidades da sociedade. Mas o que vemos aí não é de qualidades. Tem campanhas políticas, em sua maioria, inclusive debates que é mais um circo do que um debate político. Então fica aqui uma pergunta reflexiva para você, eleitor, candidato, seja cristão ou não. Você já parou para pensar como a maneira de como as campanhas são conduzidas afeta diretamente a nossa percepção sobre os políticos e, consequentemente, sobre a política em si? Por isso que às vezes geralmente vocês não dão valor à política. Eu não gosto de política, então vá morar em outro planeta, porque no nosso planeta Terra
tudo está envolvido com a política. Na igreja tem política, no trabalho tem política, nas empresas tem política, na gestão dos órgãos públicos tem política, na sua casa tem política. Política, pessoal, você que não sabe, que não gosta de política, por que você não gosta de política? Porque você só vê a politicagem, só vê os políticos corruptos e os eleitores corruptos se corrompendo entre si. Mas isso aí não é política formal, a política na letra, né? E sim a politicagem. Fazem da política uma politicagem. Então, existem vários debates vazios, que é um circo em que nós, idiotas, né, estamos assistindo os palhaços nos debates e não traz benefício nenhum. Eu, Rivaldo Filho, terapeuta, cidadão, infoprodutor, inclusive produzi um livro sobre campanhas políticas, inclusive tem projetos, mais de 20 propostas e projetos para qualquer candidato e eleitor copiar e colar. Então não tenho tempo para perder com politicagem, com debates vazios, com circo. Tá bom? Isso é um circo. Na verdade, uma boa campanha política, ela não se baseia apenas em promessas vazias, né? Ou ataques ao adversário, aos concorrentes, melhor dizendo, né? Ela precisa ser construída sobre propostas concretas, né? Ter transparências e, acima de tudo, respeito ao eleitor e aos concorrentes. O que a gente vê, em sua maioria, são políticos, né, em que tem promessas vazias. Primeiro prometem empregos, né? Você vai se empregar quando eu ser eleito, se eu for eleito. Você vai receber uma casa, receber um não sei o que, receber, né? Enfim, promessas de emprego. Vai receber um cartãozinho para só ir lá e receber. Então, existem muitas promessas vazias, né? E você não vê transparência. Então, é o momento na campanha política, é o momento em que o candidato, né, tem a oportunidade de mostrar a sua visão de futuro e como ele pretende alcançar esse futuro com você, comigo, com todos nós. Então, se o candidato que nós vamos ver não tem propostas concretas e sim promessas vazias, não tem visão de futuro. Aqui fica uma pergunta reflexiva para você. Quais são os pilares de uma campanha política saudável? Será que você sabe? Será que estamos focando no que realmente importa quando escolhemos nossos representantes? Porque se eu falar para você, vamos no cartório fazer uma procuração pública para que eu possa ter sobre você todo o poder para gerir sua vida, você iria me dar essa procuração pública? Será que se vier um cidadão da sua cidade e falar assim, fulano, eu quero que você vá no cartório comigo e fazer para mim lá uma procuração pública para que eu possa ter poder sobre suas contas bancárias, sua gerência, né, da sua casa, enfim, tudo sobre a sua vida. Você daria essa procuração, assinaria essa procuração pública? Pois é, você faz isso todo ano de política. Um voto é uma procuração pública, em que você autoriza o seu candidato a fazer o que quiser com sua vida na sua cidade, no seu estado, no seu país. Então, o eleitor tem o que merece, infelizmente. Não vai sair, por exemplo, um político santo de uma sociedade impura. Não tem como sair um anjo de um lugar onde só tem demônios. Não tem como sair, por exemplo, um coelho onde só tem cobras. Só vai sair cobras. Então, cuidado na procuração que você vai assinar ou passar no dia 6 de outubro deste ano de 2024. Aqui fica uma reflexão no seguinte. Talvez o foco devesse ser menos em slogans impactantes, né? E mais em processos, em propostas práticas
que demonstrem um verdadeiro compromisso com a sociedade. Uma campanha saudável é aquela que educa o leitor, aquela que traz clareza sobre os problemas e as soluções e não apenas manipula, né, as emoções ou explora divisões. Ah, fulano é disso, cicrano é daquilo. É mais fofoca do que proposta. Cadê as promessas concretas? Cuidado em quem você vai votar esse ano para vereador, para prefeito. Seja qual for a cidade, o estado. Uma boa campanha política, ela precisa ser transparente, né? Transparente, precisa ser informativa e ética. Veja se na campanha política do seu candidato existem essas três bases: transparência, informação e ética. Porque para o candidato ele deve investir em se comunicar de forma clara, né, e de forma objetiva, mostrando o seu respeito ao tempo e à inteligência do eleitor. Às vezes geralmente você vê o tempo todo o candidato mostrando um desrespeito no seu tempo precioso, o eleitor assistindo um debate político, que é mais um circo político. Uma caminhada, um corpo a corpo, um bate-papo. Então temos que ter cuidado com esse tipo de candidatos. E além disso, é fundamental que o discurso ele não fique apenas na superfície, superficial, mas que se aprofunde em questões importantes, impactantes para a comunidade. Porque sem isso é só promessa vazia. Fica aqui uma pergunta, mais uma pergunta. O que caracteriza uma boa campanha, na sua opinião? Será que estamos priorizando os valores corretos na hora de avaliar nossos candidatos? Talvez uma boa campanha devesse começar como uma escuta antes da própria campanha. Antes de prometer mudanças, o candidato precisa ouvir as necessidades daquela sociedade em que ele está inserido. Entender o contexto e os problemas específicos daquela comunidade que ele está inserido. Aí sim, é a chave para construir um plano de governo que realmente faça sentido. Fora isso, começa a fazer promessa vazia. Agora vamos aqui refletir sobre a importância de uma campanha saudável. Então eu quero aqui compartilhar com você algumas dicas de como o candidato ele pode conduzir uma campanha mais eficaz e com mais ética, seja ele cristão ou não. A primeira dica é a transparência. A transparência, é isso mesmo. O candidato tem que ser transparente, a sua campanha tem que ser transparente, porque o eleitorado ele quer saber, aliás, era para saber, né? Era para querer saber exatamente o que o candidato pensa e quais são suas propostas e como ele pretende cumpri-las, aquelas propostas reais. É por isso que a falta de clareza só faz aumentar a desconfiança e o não gosto pela política por parte do eleitorado. Só que, na maioria das vezes, quem faz corromper o político não é o político em si, não é o sistema em si, é a sociedade. Então, se na sua cidade tem políticos corruptos, é porque a sociedade é corrupta. Observe, por exemplo, no sul do Brasil, onde temos lá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Vou dar aqui um exemplo específico, né? A corrupção lá é muito menos que o resto todo do Brasil. Por que será? Vale uma reflexão. Será que lá o povo ele é de outro país? Não, são brasileiros. As pessoas lá são brasileiras. Mas lá são pessoas que buscam mais a educação, a ética, compromisso. Não se vendem, no geral, não se vendem
por dinheiro. O voto, pessoal, é gratuito. O voto tem que ser gratuito, porque o voto é a confiança, é a procuração que você está dando na mão do seu candidato, para que ele, se for eleito, vai atuar como seu representante, como seu procurador. E aí, ganhando a eleição, esse seu candidato tem que ir atrás de você, do seu bairro, da sua comunidade, para buscar as necessidades, os problemas e tentar resolvê-los. Afinal de contas, os nossos políticos são nossos representantes. Quando se fala em candidato legislativo, em vereadores, o vereador vem de vereda, de ponte, de caminho. Então, o vereador, isso eu digo no meu livro, o vereador é a ponte entre o prefeito e a sociedade. Então, os vereadores têm que buscar na sociedade os problemas, levar até o prefeito para tentar resolvê-los. Mas o que acontece? Se acomodam todos eles, ou quase todos eles se acomodam e pronto. Afinal de contas, já compraram a sua procuração lá atrás. Por R$100, 50, 200, 300, 1000, não importa. Mas compraram uma habilitação, enfim. A segunda dica é que a comunicação tem que ser clara e objetiva nas campanhas políticas. Não adianta os candidatos falar de maneira complexa, bonita, usar termos técnicos, sendo que a mensagem é que deve ser acessível a todas as pessoas, para todas as pessoas, seja essas pessoas analfabetas funcionais, analfabetas de raciocínio, analfabetas de letra, intelectuais, inteligentíssimos. Então, a comunicação tem que ser clara e objetiva, é curto e grosso, sem rodeios. A terceira dica é o foco nas propostas e soluções. Não adianta fazer uma campanha sem ter propostas e soluções reais. Não adianta você um candidato prometer os céus e a terra. Porque a campanha precisa ser orientada a soluções, mostrando que o candidato ele tem um plano bem claro, né, de como resolver aqueles problemas da comunidade. Por isso que é importante os candidatos, antes de suas campanhas, buscar os problemas da sociedade que está inserido, para na sua campanha fazer as propostas reais de acordo com aquela situação daquela sociedade. Mas o que a gente vê é promessas vazias. Aqui fica uma pergunta reflexiva. Como podemos, nós como eleitores, exigir campanhas mais saudáveis e transparentes? Será que estamos cobrando a postura certa dos nossos representantes? Ou estamos indo na vibe de que nada vai mudar, é tudo assim mesmo, é o sistema, porque os políticos aqui fazem a gente se corromper, é porque o sistema é assim mesmo, é corrupto. Mas você não deve seguir o sistema corrupto, nem os políticos corruptos. Porque se nós cristãos, nós eleitores aqui cristãos, nós formos seguir, certo? As ideias malignas, as corrupções, nós estamos indo para o buraco, nós estamos levando nosso país, nossa futura geração, nossas almas para o abismo. Então, fica aqui um conselho, caro eleitor, seja cristão ou não. Não compactue com fraudes, com corrupções, porque se você então estiver em um bairro em que só tem ladrão, você vai roubar também. Se você estiver em uma comunidade, em um bairro que só tem estupradores, vocês vão também fazer. Eu estou num bairro que só tem drogados, cheirador de pó, tal, uma coisa e outra, né? Eu vou também fazer isso? Pense bem. Uma política saudável, ela começa com campanhas que respeitam tanto o eleitor, né, e tratam as questões daquela sociedade, e também trata com respeito os seus concorrentes, os seus
chamados adversários. Se queremos um futuro melhor, precisamos valorizar candidatos, né, que trazem propostas reais e que têm compromisso com a verdade, com a sociedade. Não adianta você se lamentar, eleitor, de que quer candidato melhor se você vende seu voto. Ah, mas eu vendo meu voto, eu vendo por R$100, pego de um, de outro, mas não voto nenhum. Mas está se corrompendo, está compactando com dinheiro sujo, com dinheiro lavado, com dinheiro corrupto. Está sendo o quê? Corrupto também, está sendo roubador, está sendo fraudador. E vocês cristãos que fazem isso, vocês estão indo também na mesma vibe da corrupção. E Deus falou o que na palavra? Ficarão de fora os ladrões, né? Salteadores, roubadores, corruptos também, feiticeiros, né? Como vocês já sabem. Será que Cristo ficaria contente em ver você, cristão, vendendo seu voto, compactuando com corrupção? Pense bem. Aí eu pergunto, por que é que cristão não pode ser candidato na política? Por que será que não pode? Porque o cristão pode ser, pode trabalhar na justiça, pode ser advogado, que inclusive advogados tem aqueles que defendem os criminosos e os inocentes, pode ser juiz, pode ser promotor, pode trabalhar em faculdades, pode estudar faculdade, que tem faculdades que a pessoa entra cristão e sai ateu, pode trabalhar em órgãos públicos, em cargos de comissão e confiança de políticos, pode trabalhar no gabinete do político, pode trabalhar na Câmara, no Congresso, como efetivo, né? Mas não pode ser candidato a nenhum cargo político. Por que será que não pode? Será que nós cristãos, nós suportamos somente a tentação fora da tentação? Será que nós cristãos somos fortes sem tentação nenhuma? É isso que tem que ser cristão? O cristão ele tem que ser tentado para ser cristão, tem que ser provado. Como é que eu não aguento viver no meio de políticos sendo cristão? Então eu não estou sendo cristão. Como é que eu sou só cristão dentro da igreja? Eu não posso me envolver com política porque é podre, porque é corrupta. Então nós temos que sair de todos os lugares que tem corrupção, inclusive nossos trabalhos. Inclusive nas igrejas tem corrupções também. Então, pela nossa omissão na política, na educação, na saúde, na assistência, na cultura, na justiça, na política, é que está aí o mal se alastrando. É por nós cristãos se ausentarmos da política e deixar as cadeiras mais importantes para os corruptos, em sua maioria, não todos. Aí agora, nós não podemos entrar como candidato na política, mas podemos votar no corrupto. Aí chega nas orações e fala: Senhor, abençoa os governantes, administradores, os políticos, para que apaziguem, para que sejam mansos, elaborem boas leis. Hipócritas, nós não podemos ser hipócritas. Como é que você manda um ladrão entrar na sua casa e pede a Deus para tirar ele da sua casa? Paciência. Não é assim que se faz um cristão. Não há nada de errado, biblicamente, entrar na política. Mostre uma prova bíblica de que é crime, é errado, é pecado entrar na política. No próximo episódio, eu vou mostrar para vocês exemplos bíblicos claros de pessoas dentro da política. Vou aqui dar um spoiler. Daniel era o quê? José era o que mesmo? José do Egito era o que mesmo? Entendi. Ah, mas não era igual não. Antigamente a política era diferente. Desde quando surgiu Adão e Eva que começou a ter corrupção. E aí? Desde quando tem sociedade e pessoas, tem corrupção, tem maldades. E aí? E por que Davi se corrompeu?
Entendi. Mas este fica para o próximo episódio. Espero que esta reflexão ajude você a pensar de forma mais crítica, mais consciente sobre o nosso cenário político hoje. Isso mesmo. Faltam poucos dias para a votação. Lembre-se, o voto é público, não é secreto. Mas o ato de votar, sim, é secreto. Eu posso falar para quem vou votar aqui, certo? Mas na hora de votar é secreto. Então, se você gostou desse tema, saúde política, não esqueça de compartilhar este episódio, de nos seguir para mais reflexões como essa. Até o próximo episódio Pensando com o SPA. Tchau, tchau.